Olha, antes de nós falarmos de condutas, notadamente aquelas condutas havidas como proibidas em ano de eleição para os agentes públicos, é importante nós, antes dessa abordagem específica, porque a lei eleitoral, ela traz, a lei das eleições, a lei 9.504, ela traz um elenco de tipos de condutas que são vedadas aos agentes públicos, notadamente na circunscrição do pleito e temporalmente variando do início do ano eleitoral até 3 meses antes do pleito. Só que, antes de nós examinarmos essas condutas vedadas típicas, que são aquelas que mais afetam o gestor diretamente, é importante nós retomarmos o conceito do próprio abuso de poder, porque todas as condutas vedadas, elas não deixam de ser hipóteses tipificadas de abuso de poder político, de abuso de poder econômico. Além, obviamente, existem outras, como o uso indevido dos meios de comunicação, que não guardam relação direta com a atividade promovida pela gestão municipal. E essa referência é importante porque nós vamos examinar que tem condutas vedadas que elas só permitem o seu enquadramento se praticadas nos 3 meses, a partir dos 3 meses que antecedem o pleito. Só que se o prefeito, o secretário de Estado, o agente público que tem alguma autoridade no município, praticar aquela mesma conduta antes desse marco temporal, ele pode responder pelo abuso de poder político e pelo abuso de poder econômico. Ou seja, é muito comum, e eu já advirto, mal orientados, os chefes de executivo ou sua equipe patrocinar iniciativas dizendo, não, a lei eleitoral estabelece que eu não posso fazer a partir dos 3 meses que antecedem o pleito. Esse ano as eleições são 4 de outubro, então a partir de 4 de julho eu não posso praticar essa conduta. Só que se você praticar antes, tentando elidir o alcance da norma, você pode incidir em uma hipótese de abuso de poder econômico ou de abuso de poder político. Então é muito comum, e eu arriscaria dizer que a maior parte das condutas vedadas que hoje chegam ao tribunal, na verdade, são enfrentadas dentro da perspectiva do abuso de poder e não no prisma da conduta vedada em si. Por quê? Porque o gestor, justamente visando a não ser alcançado pela limitação temporal, pratica determinadas iniciativas, supondo que estaria afastado de uma eventual sanção, quando isso não ocorre. Isso é muito comum, por exemplo, com contratações de servidores temporários, de terceirizados. Então, no ano do pleito, a orientação, eu fico imaginando a dificuldade de um indivíduo ser advogado, procurador de município. Porque o gestor está ali querendo implementar ações, inclusive algumas legítimas. Você pode dizer, não, mas como eu não posso atuar dentro da promoção de programas sociais, por exemplo? Dizer assim, pô, eu não posso desenvolver uma iniciativa? Pode, dentro daquelas hipóteses previstas na lei, situações de emergência, de calamidade, etc. Porque, não raro, soa como e a lei é muito restritiva, efetivamente. Se você for analisar, outro dia eu estava conversando com um dos advogados mais experientes aqui do Estado, o Ademir Merim. Ele disse assim, olha, você não pode dizer o que o candidato pode fazer. Você vai dizer o que ele não pode fazer. E por exclusão, o resto ele pode, que é muito pouco. Hoje em dia, a lei buscando neutralizar o máximo a influência do poder econômico, buscando inibir condutas que tornem mais desigual a disputa, porque, por exemplo, o Instituto da Reeleição,
Tem elemento que gere mais desigualdade do que a reeleição? Não. Se um prefeito que tem a máquina administrativa na mão, agindo regularmente, agindo licitamente, ele já tem uma diferença enorme. Se ele for, inclusive, inteligente estrategicamente, e todos são, porque senão não seriam prefeitos, conseguiu convencer seu eleitorado, ele reserva ali boa parte dos recursos para aplicar no primeiro semestre do ano da eleição, com obras que têm visibilidade. Seu adversário não tem esse instrumento. Então, nós já partimos de um cenário em que a desigualdade, ela existe. Ou alguém aqui tem dúvida de que Dona Maria, que é presidente da Associação de Produtores Rurais, lá de Rendeira, tem a mesma condição de disputar com o vereador mais votado da cidade, que é presidente da Câmara? Claro que não tem. A visibilidade, a exposição na mídia, a capacidade de atingir o eleitorado local é bem maior de determinadas personalidades pela própria posição que ele ocupa. Então, nós não podemos perder de vista, inicialmente, que o objetivo da lei eleitoral é um objetivo legítimo, que é diminuir essa falta de isonomia, essa desigualdade que ela já é inerente à disputa eleitoral, em razão desses diversos cenários, desses diversos nuances, que aqui eu já pontuei alguns. Então, antes de nós examinarmos, como eu disse, partindo para uma abordagem mais específica, as condutas vedadas aos agentes públicos, é necessário que se atente para que, ainda que aquela conduta não possa se subsumir ao tipo específico da conduta vedada, porque na conduta vedada, em determinadas condutas especialmente, ela tem uma característica próxima de um crime penal, de um ilícito penal. Ela traz os elementos que devem estar presentes naquela conduta para que incida a sanção correspondente. Mas você pode, como eu disse, fugir do enquadramento da conduta vedada e incidir numa prática de abuso de poder econômico ou de abuso, desvio de poder de autoridade e de poder político. Vamos lá. Nós temos, na verdade, 2 diplomas legais que devem nortear a... Obrigado aqui. Como é aqui? Certo. Volta. Nós temos 2 diplomas. Uma é a lei das eleições, a lei 9.504, que estabelece, dos artigos 73 a 78, as hipóteses de condutas vedadas aos agentes públicos. E outra é a lei complementar 64, de 1990, que prevê a responsabilização tanto do candidato. Observe que em todas essas vedações, elas alcançam particularmente os candidatos, que podem, inclusive, sofrer sanções, mesmo que figurem como mero beneficiários da conduta. Então, se um prefeito, que não pode mais, já está na reeleição, e quer alavancar a candidatura do seu indicado, seu afiliado político, se ele utiliza a máquina administrativa em favor daquela candidatura, ainda que esse outro candidato não tenha participação direta, ele vai ser responsabilizado. Então, ele pode vir a ter o seu registro, o seu diploma cassado e ser afastado do mandato se já estiver em exercício. Então, a situação do candidato, ele sempre vai sofrer, uma vez comprovado, reconhecida a prática daquela conduta abusiva, ele vai sofrer a consequência, mesmo que ele não seja partícipe. Isso ocorre, por exemplo, recentemente nós tivemos um caso, oriundo de Santo Antônio de Jesus, um prefeito candidato à reeleição, mas o vice era um radialista local. E não exercia cargo público nenhum. Obviamente que ele não pode ser, ele não tinha autoridade nenhuma sobre o Estado.
ele figurou ali como mero beneficiário. Então, embora a sanção relativa à cassação do diploma, cassação do mandado possa alcançá-lo, por exemplo, a inelegibilidade ele vai ficar afastado, porque ela tem uma natureza personalíssima. Então você tem particularidades que vão interferir nas consequências jurídicas em relação à participação ou não do candidato. Agora, o agente público que patrocinou o ato, ele também responde. Então, é o tipo de ação eleitoral que vai alcançar não apenas o candidato, alcança o prefeito, o secretário de Estado, que utilizou a máquina administrativa em favor de uma determinada candidatura de maneira ilícita. Porque eu já disse, um organismo estatal de gestão municipal, ele pode utilizar a estrutura administrativa licitamente, promovendo obras, implementando ações positivas comunitárias, e claro que aquilo vai trazer dividendos eleitorais. Ou seja, é por isso que eu disse que já há uma desigualdade natural, porque um gestor minimamente orientado e com uma boa capacidade executiva, ele vai, obviamente, promover iniciativas que irão favorecê-lo eleitoralmente, ou ao seu candidato. Então ele não precisa desbordar para condutas que são vedadas e que, tem alguns casos mesmo, olha, uma das condutas vedadas mais recorrentes, eu já antecipei aqui, é essa da contratação, no semestre que antecede ao pleito, de terceirizados. Eu não sei o que é que um prefeito do município acha que as pessoas não estão vendo, né? Você tem 50 pessoas trabalhando na limpeza urbana e depois você tem 200, 300 pessoas. Óbvio que aquilo é algo que vai chamar a atenção, vai ser objeto de uma ação, ou de investigação judicial eleitoral, ou de conduta vedada, se verificada no período que é proibida aquela contratação, e o indivíduo vai responder com um risco grande de sofrer uma sanção grave. Tem determinadas iniciativas que ainda são recorrentes nos diversos municípios, que parece que o gestor acredita que aquelas ações não serão identificadas pelos adversários, etc. Já advertindo e colocando uma posição no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, acompanhando, inclusive, meu pronunciamento praticamente em todos os casos, 95% dessas ações não tem êxito, porque geralmente são aventuras. É aquele adversário que ingressa com ação, que a gente não pode nem rotular de temerária inicialmente, mas com suporte probatório muito frágil, que acaba não ensejando sanções, mas que gera um desgaste político. Nós sabemos hoje que os candidatos recorrem ao tribunal porque as ações eleitorais estão no elenco daquilo que se denominou falar de exercício da cidadania, então se recorre de tudo. Não tem um depósito que se exija prévio para inibir ações desse tipo. A maioria dos casos caracteriza a litigância até de má fé mesmo, porque eles querem manter o adversário com aquela espada na cabeça, entendeu? Não está subjusto, está no TRE, entendeu? E usa isso eleitoralmente, usa isso tal, quando são ações que não têm a menor viabilidade. Ou seja, nós temos, embora tenhamos um grande número de ações envolvendo praticamente todos os municípios, dessas ações a maioria não logram um resultado esperado pelo autor, porque as ações envolvem fatos que não se enquadram ou não têm magnitude para caracterizar uma situação abusiva, ou efetivamente eles não logram comprovar de maneira robusta, segura, a prática ilícita que eles atribuem ao candidato. E um fenômeno que eu tenho notado é que isso tem ocorrido, inclusive, por quem ganhou contra quem perdeu. Porque dentro da expectativa de que o cara vai entrar contra você, o que ganhou também está entrando contra o adversário.
Entendeu? E isso assoberba o trabalho do tribunal, né? Você verifica o movimento processual da Bahia nas últimas eleições, ficou em segundo lugar no Brasil. Nós atuamos em um ano, passaram pelo Ministério Público, ou seja, por mim, porque aqui só tem um procurador regional eleitoral, aproximadamente 10 mil processos. Nós só perdemos para São Paulo. Ultrapassamos o Rio de Janeiro. E Minas Gerais, que tem 800 e tantos municípios. Enfim, é importante, o primeiro destaque é esse. Tenham absoluta atenção nessa estratégia de tentar driblar as hipóteses de conduta vedada, porque vocês podem incidir em abuso de poder econômico, em abuso de poder político, ou seja, vão sofrer uma sanção do ponto de vista da sua gravidade, aquela que é mais séria, que é a cassação do registro ou do diploma, que vai implicar naturalmente o afastamento do mandato, caso já esteja sendo exercido. Então, é necessário que haja um cuidado das assessorias, das procuradorias dos municípios, no exame de determinadas condutas. Quando ele vai, o prefeito chama e diz, olha, eu estou querendo adotar tal iniciativa. Quando os senhores forem prestar essa assessoria, levem em consideração isso, dizendo assim, olha, aqui não, você pode contratar até o dia 30 de junho, está fora da conduta vedada, mas se essa contratação for em número significativo, demonstrar uma distorção estatística, ou uma manobra que possa ser havida como de cunho nitidamente eleitoreiro, o gestor vai responder. Porque na abordagem do abuso de poder político, responde também o agente que praticou o ato. E aqui a ação de investigação judicial eleitoral, que é a ação típica para esse tipo de comportamento ilícito, ela enseja o decreto de inelegibilidade, é a única ação eleitoral em que, na parte dispositiva da sentença, o juiz irá decretar a inelegibilidade, por expressa previsão legal, além da cassação do registro ou do diploma. Cassação do registro praticamente não ocorre, porque ela só seria cabível se o julgamento da ação se desse antes da diplomação. Como essas ações têm um conteúdo mais complexo, envolve instrução processual, audiência, etc., é praticamente impossível que o tribunal, por mais célere que seja, ou o juiz eleitoral, consiga instruir essa ação e julgá-la antes da diplomação. Na prática, a maioria desses casos já ocorre quando o candidato, lamentavelmente, já está no exercício do cargo, o que gera todas aquelas consequências, aqueles transtornos, né, de ruptura na sequência da gestão administrativa, enfim, que nós verificamos aí nesses casos em que há a decisão confirmada por órgão colegiado, o que implica novas eleições, etc. Então essa é a primeira ponderação. E observe, quando nós falamos de abuso de poder, é um conceito aberto, indeterminado. Então os senhores vão ficar na mão do operador do direito, da justiça eleitoral. Então é sempre um limite muito tênue, muito arriscado, os senhores incorrerem em determinados comportamentos que possam ensejar o ajuizamento de ações e ficar à mercê da interpretação que for dado pelo tribunal. Por exemplo, nós aqui na Procuradoria ingressamos com 2 ações de investigação judicial eleitoral contra deputados eleitos aqui no Estado. Nos 2 casos, o julgamento foi favorável aos candidatos por 4-3. Um voto poderia ter mudado essa dinâmica de compreensão. Você vê como era uma matéria controvertida. Então, eu até costumo dizer isso, quando converso com os advogados, etc., que é sempre oportuno, quando os senhores forem assessorar os seus
a chefia do executivo, um secretário, etc., dizer o seguinte: olha, essa conduta eu entendo que é lícita. Contudo, eu não posso dizer, afirmar que ela não vai ser objeto de uma ação judicial. Porque o Ministério Público pode ingressar com ação, os adversários certamente o farão, e o farão com motivações políticas, inclusive, como eu já disse, não necessariamente acreditando na possibilidade do êxito daquela demanda, porque é isso que ocorre na prática. Entendeu? Eles lançam, né? E, eventualmente, às vezes, aquele negócio às vezes cola. Pode não colar, mas, enfim. Observe, antes aqui, para a configuração do ato abusivo, esse é um aspecto também relevante. Não é mais analisada, como era feito anteriormente, um exame sob a perspectiva da potencialidade de o fato alterar no pleito. Era o seguinte: o candidato ganhou para o outro por 50 votos. E aí, por voto, ele contratou 100 pessoas a mais aqui, visando a se favorecer do ponto de vista eleitoral. Por 100 pessoas é um número que pode ter alterado o resultado do pleito. Hoje em dia isso não é mais examinado sob esse prisma. O prisma hoje é o da gravidade das circunstâncias que envolvem aquela conduta. Aquela conduta tem magnitude, tem para interferir na disputa eleitoral. Esse é o questionamento que deve ser feito. E não apenas uma operação aritmética, como se aquela iniciativa era apta a produzir uma alteração do resultado pelo quantitativo de pessoas envolvidas nas contratações, nos benefícios de um programa social, etc. Então, isso é importante que fique registrado. Então, para esse tipo de conduta, ela vai ser objeto da denominada ação de investigação judicial eleitoral, que é a ação mais comum, que é patrocinada em razão de disputas eleitorais, que ela tem como causa de pedir o abuso de poder econômico, o abuso de poder político, que é o que nos interessa, ou de autoridade, que existe o abuso do meio de comunicação, que em tese não alcançaria o município, a não ser que o município desenvolvesse atividade de radiodifusão. Não sei se tem algum município que tenha uma rádio, que tenha um canal de comunicação que permita que alcance gestores públicos em razão dessa conduta. O que é que se busca proteger? Qual o bem jurídico tutelado na ação? A lisura, a normalidade, a legitimidade do pleito e a igualdade entre os participantes do prélio eleitoral, da disputa eleitoral. A responsabilização do candidato, ainda que figure como mero beneficiário. Então, o ato foi praticado pelo agente político. Utilizou a máquina administrativa, do ponto de vista econômico ou político, em favor de uma candidatura. Ainda que o candidato não tenha participação direta nos fatos, ele, figurando como beneficiário, ele vai ser alcançado pelas sanções previstas na norma. Observe que, como o abuso de poder, tanto político como de autoridade, tem esse viés aberto, é o que se diz em direito, um conceito vago, cabe ao aplicador da lei, o Poder Judiciário, delimitar os seus elementos. E o TSE o fez. O que caracteriza o abuso de poder político? Quando o agente público, valendo-se de sua condição funcional e em manifesto desvio de finalidade, desequilibra a disputa em benefício de sua candidatura ou de terceiro. Por que da sua? Porque ele pode ser candidato à reeleição. Então, nós temos situações em que tanto a figura do agente público, promotor daquela ilicitude, como o beneficiário, vão recair sobre a mesma pessoa. Certo? Ou de terceiros. Ao passo que o abuso de poder econômico caracteriza pelo emprego desproporcional de recursos patrimoniais. Observe que o nome já está dizendo, tem que ser algo abusivo. Isso ocorre, a maioria das ações, inclusive, elas não alcançam o resultado desejado pela parte que ajuizou a demanda,
porque você não consegue extrair daquele caso, e sempre vai ser necessário o exame do quê? Do caso concreto. Você não pode falar abstratamente, sempre vai demandar no caso, por exemplo, uma contratação de 100 pessoas no município de Vitória da Conquista, ou de Bom Jesus da Lapa, que é do prefeito Euros, né? Tem uma dimensão. 100 pessoas no município de 10 mil habitantes tem outra repercussão. Então, sempre vai ser necessário um juízo de proporcionalidade, de razoabilidade na leitura daquele fato, diante da situação concreta submetida ao judiciário. Então, você não pode ter uma resposta prévia. Contratou X, caracteriza abuso? Não. Vai depender da situação do município, desse contexto numérico, qual a influência, a interferência daquilo naquele eleitorado, enfim. O emprego desproporcional de recursos patrimoniais, públicos ou privados, de forma a comprometer a legitimidade do pleito e a paridade de armas entre os candidatos. Aqui eu falo do uso indevido do meio de comunicação, mas não tem importância aqui na nossa abordagem diante do público aqui presente. Quem é que pode ingressar com essa ação? Candidato, partido político ou coligação e o Ministério Público. Esses são os legitimados ativos naturais das ações eleitorais. Praticamente todas as ações eleitorais podem ser ajuizadas por esses atores, né? O candidato, partido ou coligação e o Ministério Público. Por que quase todos? Porque existem ações com a representação por doação acima do limite legal. Só o Ministério Público tem legitimidade. Ou seja, ele tem uma legitimação exclusiva. Observe que a legitimação aí, ela é concorrente. Tem vários legitimados e um não impede o do outro. Tanto é que é muito comum o Ministério Público ingressa com uma AGE em razão de um determinado fato, o partido, a coligação ingressa e um candidato, o adversário, ingressa com a mesma ação. Elas vão ser reunidas, obviamente, por conexão, diante da identidade do objeto, para julgamento simultâneo. Aqui, ó, legitimidade passiva, é isso que interessa aos senhores. Quem é que pode figurar no polo passivo dessa ação? O candidato sempre, inclusive não eleito. O agente público, aí é que entra secretários, chefe de executivo, se não for ele próprio o candidato, porque senão a figura de candidato à reeleição, que é o mais comum, e beneficiário da própria iniciativa dele como gestor, irá responder como réu nessa ação. E pode, inclusive, alcançar outras pessoas que tenham contribuído para o ato abusivo. Destaco também a necessidade, aí para quem for advogado e for intentar uma ação dessa, para a necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário entre o titular e o vice. Ou seja, se você ingressa com ação e como as ações eleitorais elas têm marcos temporais definidos, ultrapassado esse marco não pode haver aditamento da petição inicial, ou seja, o seu direito vai decair em razão da formação incorreta do polo passivo da relação processual. Então, não adianta depois de transcorrido o prazo fatal para ajuizamento da ação, tentar corrigir aquela falha técnica, né? Inclusive, se na área eleitoral, se os advogados que incorrem nesse tipo de lapso, que já vem sendo construído esse entendimento, ao menos a partir de 2014. Era para ter um bocado de advogado respondendo aí a ação na OAB, reclamações, porque não é incomum as ações terem o seu curso frustrado em razão do defeito na formação do polo passivo, né, da ação de investigação. Olha, a pessoa jurídica não pode integrar o polo passivo da ação. Por que não pode?
porque as ações não incidem sobre uma pessoa jurídica. Na representação por conduta vedada, você até permite, porque você tem a multa. Mas aqui não, ela não é sujeita à cassação. Na verdade, as ações eleitorais, elas precisam ser revistas do ponto de vista até do seu enquadramento dentro do processo civil como um todo. As condutas vedadas mesmo, inúmeras das medidas são contra o ente político, contra o município, e ele não faz parte da ação. Ordens para reintegrar servidores que são eventualmente demitidos ou têm os seus contratos rescindidos, e o município não figura na ação. Quer dizer, é uma situação até esdrúxula do ponto de vista da teoria do processo civil. Você tem medidas a serem cumpridas contra quem não é parte no processo. Mas tudo isso tem sido, de alguma forma, chancelado pelos tribunais superiores, criando realmente um microsistema jurídico totalmente característico. É por isso que o advogado que vai atuar no eleitoral, ele tem que se especializar. Porque nós temos institutos próprios, nós temos peculiaridade nas ações, que não permite que um advogado que não tenha o mínimo de atuação nessa área ou de preparo realmente possa se desincumbir a contento. É uma área que exige efetivamente um preparo cada vez maior dos advogados. A competência, no caso das eleições municipais, a competência é do próprio juiz eleitoral, o juiz zonal. Qual é o prazo para ajuizamento da AIVE? A lei não estabelece o prazo como em outras ações. Então, coube à jurisprudência fixá-lo. E esse prazo vai até a data da diplomação. Embora a jurisprudência também entenda que a ação só pode ser intentada a partir da formulação do pedido de registro, quando há a figura efetiva do candidato, ainda que pendente de deferimento, os fatos alegados na AGEM podem ser anteriores a esse período. É por isso que eu disse, candidato às vezes lá, olha, conduta vedada, eu estou fora, que eu posso fazer até 30 de junho, 3 de julho, que a eleição é 4 de outubro, sim, mas aí você incorre em uma situação de abuso que vai trazer a mesma consequência grave, qual seja a cassação de registro, diploma, o seu afastamento do mandato. Então, não adianta tentar, às vezes, numa leitura equivocada, tentar driblar os prazos de conduta vedada, porque vão, inevitavelmente, incidir numa prática abusiva. Correto? Quais são as consequências? Cassação do registro, como eu disse, que só ocorre se a ação for julgada até a diplomação, o que é praticamente impossível, ou diploma, que vai implicar a própria desconstituição do mandato, caso o já esteja em exercício. Certo? A ação segue o procedimento da Lei Complementar 6490, eu não vou me debruçar aqui, só para os senhores terem uma informação geral. Nós temos a situação, caberia aqui uma abordagem, que é o seguinte: nas ações eleitorais, é deferido ao juiz uma capacidade, uma possibilidade de interferir na instrução mais efetiva do que ocorre em outras ações. Haja vista a própria natureza da causa eleitoral, né? E aquele intuito de buscar a reconstituição mais próximo da verdade, né? De como os fatos se desencadearam. Então o juiz tem uma capacidade instrutória maior. E sobre a possibilidade é uma questão que é sempre recorrente e é muito comum nessas ações eleitorais, é a questão das gravações, né? De conversas, de discursos de candidatos. Então, o candidato tem que ter muito cuidado nessas reuniões políticas, porque hoje em dia o tribunal tem uma decisão no sentido de permitir ao juiz o reconhecimento da licitude daquela gravação,
Anteriormente, o tribunal entendia que, se ela se desse num ambiente privado, não coberto por uma expectativa de sigilo, não seria lícita a gravação. Mas se ela se desse num ambiente coletivo, eu tenho uma reunião na minha casa, com 5, 6 pessoas, e eu começo a falar efetivamente, qualquer um dos interlocutores poderia gravar aquela conversa. Hoje o tribunal mitigou um pouco esse entendimento, que autoriza que o juiz examine o caso concreto, ou seja, avaliando, por exemplo, se o candidato não foi induzido. Eu peguei um caso nas eleições de 2008, em que era nítida a postura do eleitor, em tese, buscando uma vantagem. Ele chegava era o presidente da Câmara, era um vereador, e ele chegava e dizia assim: olha, eu estou precisando de emprego, o senhor me ajuda? Aí, se o senhor me dá um emprego? Ele falou: não, eu não posso lhe dar um emprego, nós temos aqui um banco de cadastro tal, o senhor pode ir lá, entregue o seu currículo. Não, mas se o senhor disser que me dá um emprego, eu voto, eu, minha mulher, eu tenho 18 votos. E o candidato meio que se saindo, né? Disse: olha, eu não posso lhe garantir um emprego, eu já lhe disse que a gente pode lhe encaminhar, etc. Eu fui pela invalidação dessa gravação, não necessariamente do ponto de vista formal, mas em que há efetivo induzimento, né, do candidato para obter uma resposta, para gerar um fato apto a ensejar uma ação de investigação ou uma captação ilícita de sufrágio, uma representação com base no artigo 41A, enfim. Então, tem que ter muito cuidado, porque hoje nós vivemos num mundo desse, né, de um Big Brother permanente. Então, cabe aos senhores ter o máximo de cautela, inclusive dos seus assessores, porque se ficar demonstrado que um cabo eleitoral, que o gestor da sua campanha promove ações nesse sentido, isso pode alcançar o próprio candidato, porque, em tese, a lei não exige que haja participação direta, ela pode se dar mediante uma anuência, ou um consentimento. E a Justiça Eleitoral pode entender: não houve um consentimento tácito, eu atribuo você à gestão de minha campanha, e você está promovendo iniciativas desse tipo, então o candidato pode vir a ser também responsabilizado em razão disso. Olha, passando agora às condutas vedadas típicas, porque, como eu já disse, a lei eleitoral, ela, por opção do legislador, resolveu elencar determinados comportamentos como proibidos aos agentes públicos. Ele poderia não ter feito isso, e tudo ser tratado na perspectiva o quê? Do abuso de poder econômico ou do abuso de poder de autoridade. Mas o certo é que o legislador tipificou condutas. É por isso que eu disse que ela se aproxima das figuras penais, em que você tem elementos objetivos e subjetivos, marcos físicos e temporais, que devem estar presentes e devem ser demonstrados para implicar aquela sanção correspondente. As condutas vedadas estão na Lei das Eleições, Lei 9.504, dos artigos 73 a 78. Qual é o bem jurídico tutelado ao se estabelecer condutas proibidas aos agentes públicos? Notadamente, assegurar o máximo de igualdade na disputa. Assegurar uma isonomia entre os atores, e aí envolve não só igualdade entre candidatos, mas entre partidos e coligações também. A legitimidade ativa é a mesma da AIS, candidato, partido ou coligação e o Ministério Público. A legitimidade passiva, que é o que interessa aos senhores. Quem é que vai responder a ação? Candidato e o agente público, em litisconsórcio obrigatório no caso. A jurisprudência do TSE só tem afastado a necessidade de litisconsórcio quando a participação desse agente público, no caso de reeleição, por exemplo. Eu sou prefeito
e a Secretaria de Estado promoveu contratações. Como a ausência de formação de litisconsórcio pode implicar a decadência, ou seja, abortando o curso daquela ação, o TSE mitigou esse entendimento a fim de reconhecer que, se essa participação do litisconsorte for como mero instrumento, por exemplo, uma ação promovida por um diretor de escola, você sabe que aquilo ele fez não por autoridade própria, ele fez por orientação, por condução do prefeito, do secretário. Então, o tribunal tem relativizado a exigência do litisconsórcio, desde que demonstrar. Agora, vocês aí, se forem promover uma ação, tem que colocar, porque vocês não vão correr o risco de deixar para o tribunal, para a Justiça Eleitoral, avaliar se aquela omissão na formação do polo passivo da relação implica decadência ou não. Então, o correto é vocês arrolarem no polo passivo todos os agentes públicos que eventualmente tenham atuado. Por exemplo, você tem um secretário, se ele interveio na prática daquele ato, você deve arrolar. Se dentro da secretaria houve um setor específico de contratos em que há efetivamente nominado um determinado superintendente, chefe de setor, etc., você deve arrolar. Porque não cabe à parte fazer esse juízo de excluir a priori uma pessoa da ação. Porque se depois o tribunal entende, olha, aquela pessoa tinha direito de se defender, porque o ato partiu dela diretamente, e ele pode entender que a participação era relevante, não era o caso de relativizar a formação do litisconsórcio. Correto? Então, nas ações eleitorais, você deve agir com o máximo de cautela do ponto de vista processual, para você não inviabilizar o êxito da ação por uma questão de ordem formal. Você pode perder a ação porque não conseguiu provar o fato articulado, porque as provas as provas são frágeis, porque o fato se revelou de pouca magnitude, de baixa gravidade, de reduzido impacto eleitoral. Mas você ter uma ação frustrada, isso tem ocorrido muito com as ações envolvendo candidaturas fictícias, as denominadas candidaturas laranjas, em que as ações, a maioria só foi intentada contra os candidatos que foram eleitos pelo partido cujo DRAP estava viciado em razão da fraude na composição das reservas de cota por gênero. Então, é importante que os advogados leiam as jurisprudências mais recentes, a fim de que tome cuidado na propositura das ações, relacionando no polo passivo todos aqueles que eventualmente tenham praticado o ato e que efetivamente têm o direito de se defender. Já basta, como eu já disse, a questão do município, que inadvertidamente não figura na relação processual. Embora, como eu já disse, muitas das decisões judiciais alcancem diretamente o município e não o candidato no exercício do cargo e potencial candidato à reeleição. Qual é o conceito de agente público para os fins de incidência da conduta vedada? Quem exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, carga, emprego ou função nos órgãos da administração pública, direta, indireta ou fundacional. Você vê que o conceito foi o mais amplo possível. Então, vai envolver qualquer tipo de vínculo estabelecido entre o prestador de serviço e o ente público. Então, inclusive, contratações precárias, exercícios de cargos não remunerados podem atrair a configuração da sua qualidade de agente público para os fins da lei eleitoral.
litisconsórcio passivo necessário entre o candidato beneficiário e os acusados da prática da conduta vedada. Entendeu? Agora, como eu já disse, o TSE, evoluindo nesse entendimento, é a inclusão apenas dos verdadeiros responsáveis pela conduta. Obviamente, se você tem um servidor do terceiro escalão do município que tão somente dá cumprimento ao ato, ele não figura o quê? Como autoridade, como agente público para esse fim. É um mero cumpridor das decisões dos seus superiores. Competência também. Em se tratando de eleições municipais, todas as demandas são originariamente ajuizadas perante o juiz eleitoral, que envolve apenas um município ou todos os municípios cobertos pela zona. O procedimento, adota-se o procedimento da lei complementar, o mesmo procedimento da AIGE, é o procedimento adotado para a conduta vedada. Observe aquela advertência que eu fiz no início. A conduta é muito comum, inclusive, porque você pode ajuizar uma representação específica para discutir a conduta vedada. Uma representação com base no artigo 73 da Lei das Eleições. Mas o mais comum hoje são os advogados ajuizarem a ação de investigação judicial eleitoral. Porque a própria conduta vedada, ela também permite uma leitura sob a ótica do abuso de poder. Então você pode, na AIGE, imputar uma conduta vedada cumulando com abuso de poder. Porque, por exemplo, uma contratação maciça realizada no período vedado, porque basta uma contratação para caracterizar a conduta vedada. Óbvio que o juiz não vai caçar pelo juízo de proporcionalidade e razoabilidade. Vai aplicar uma multa no seu patamar mínimo. Mas se é uma contratação excessiva, maciça, ou uma distribuição maciça de bens vinculados a um determinado programa social, municípios é muito comum também. O município, anualmente, tempo, 20 minutos, você tem que balançar esse negócio aí, porque eu não ia ver nunca. Tem um tempo aqui, 20 minutos. E até bom que falou 20, que às vezes fala 5 minutos, né? A pessoa... E eu me perdi. Foi o que eu estava falando aí. Como é? Ah, sim. Quando você... É muito comum, a prefeitura ela distribui anualmente 1.500 cestas básicas para pessoas cadastradas. Aí no ano eleitoral ela sobe para 3.000. Ela pensa que ninguém vai notar, né? Que ninguém viu aquele movimento, aquelas filas maiores na secretaria lá de assistência e tal. Então, nesse caso, além da conduta vedada, você tem o quê? Um manifesta iniciativa abusiva, pelo incremento tanto de recursos, porque o município despende valores para a aquisição daquilo, como de abuso de poder político. Você é um desvio de finalidade. Você está patrocinando a entrega de bens, embora lícitos. Pode estar previsto, inclusive, em norma. Mas é isso que eu estou dizendo. Sempre o fato pode admitir uma compreensão, uma leitura na perspectiva do abuso. Então, muita atenção. Eu até digo, quando alguém me pergunta, rapaz, como é que eu oriento isso aqui? Eu digo, rapaz, seja o mais cauteloso possível. Seja o mais cauteloso possível. É aquela questão do médico do município, que dia de sexta-feira ele atende de graça, no turno da tarde. Aí chega assim, continuo, porque isso é uma ação social bonita, supre uma omissão do Estado, é tudo muito lindo. Só que os adversários vão dizer, olha, sobretudo se ele atende 10 e passar a atender 20, ou 40 ou 50, que é o que ocorre. Então, o advogado, ele nunca pode dizer ao cliente que ele não vai responder uma ação. Ele pode dizer, eu entendo que você pode continuar, que isso é lícito, porque os adversários vão querer discutir aquilo. E aí você vai transferir para o judiciário a autoridade para fazer a leitura daqueles fatos, entendendo como abusivo ou não. Então, é sempre um terreno delicado, um terreno assim limítrofe, que eu
Se eu fosse advogado, eu daria sempre a orientação mais cautelosa. Isso, olha, é muito bonito e tudo, mas suspenda. Isso vai haver exploração política, enfim. E hoje em dia, com o celular, o cara vai mandar um paciente lá, né? Ainda vai, doutor, vou votar no senhor, viu? Está tudo gravado ali. E o cara diz, ótimo, obrigado, isso aí, ó. Já disse ótimo, já aqueceu com, entendeu? Ó, aqui, ó. Observe o seguinte, como eu pontuei na AIGE, que você tem a inelegibilidade é uma combinação decorrente do reconhecimento da prática ilícita, do abuso. Na conduta vedada, já não ocorre. A inelegibilidade é um efeito secundário, reflexo da decisão, que será objeto de aferição se aquele indivíduo vier a postular uma candidatura futuramente. Mas, por exemplo, a multa ao agente público, ele responde pelo pagamento da multa, solidariamente com o candidato que foi beneficiário ou que praticou a conduta efetivamente, que você pode ter o candidato que praticou a conduta, no caso de candidato à reeleição, e o candidato que tão somente figura como beneficiário da conduta. Em qualquer caso, ele responde pelo pagamento de multa. Qual é a multa? De 5 mil a 100 mil o FIIs. As resoluções do TSE já têm colocado isso em reais, que a UFI ela foi extinta como indexador, o último valor apontado foi R$1.000 e alguma coisa. Isso só trazia dificuldade do ponto de vista da conversão, na hora da execução. Isso aqui ficou amarelo aqui, eu não sei porquê. Isso aqui é o juízo de proporcionalidade e razoabilidade. Felizmente o tribunal fixou o entendimento de que há de se aferir a magnitude daquela conduta para justificar a imposição da multa e cassação, ou só da multa, e quando só da multa, fazer uma dosimetria. Porque, por exemplo, aqui é muito comum, teve um caso, inclusive, que eu fui favorável ao prefeito, uma situação até meio absurda, mas você vê como a leitura dos fatos pela Justiça Eleitoral, às vezes é muito rigorosa. Um prefeito, o indivíduo era vigia, prestava serviço numa escola pública, se candidatou, foi afastado das funções, né? Se desincompatibilizou, perdeu a eleição. A prefeitura foi e colocou outro vigia no local. Quando ele voltou, a vaga dele estava ocupada. Em tese, o município não poderia tirar o indivíduo que estava lá pela restrição do período eleitoral. Colocou esse vigia em outro posto na própria sede, que se botasse no interior, na zona rural, né? Podia dizer que foi retaliação, não foi, botou a 1 quilômetro. E o cara disse que foi removido. Eu até fui meio irônico no meu parecer. Eu disse, olha, se você tiver um prédio e eu trabalho no primeiro andar, aí eu boto o vigia para trabalhar no segundo, ele foi movimentado? Ele foi realocado de posto de serviço? Simplesmente o tribunal aqui reconheceu uma multa mínima e manteve a decisão que aplicou o juiz zonal. Eu fui pelo provimento do recurso do prefeito, do candidato, porque ali não é razoável. Até porque, se ele colocasse o vigia de retorno naquele posto, ele ia ter que tirar aí o outro entrava. E como é que resolve isso? Porque a lei eleitoral criou, na verdade, um verdadeiro engessamento das atividades do prefeito. Você tem servidor, inclusive, que age de maneira a violar deveres funcionais, invocando a questão eleitoral. Quer dizer, o cara é um picareta, às vezes, não quer trabalhar, e a administração tem que ficar assistindo aquele absurdo. Eu já peguei um caso aqui que, agora, o que ocorre, verdade seja dita, as prefeituras não adotam os atos administrativos de maneira fundamentada. Entendeu? Aí, às vezes, precisa, aí tira um servidor de um lugar para o outro, faz, de boca. Entendeu? Não tem um ato declarando. Esse caso mesmo, tem que instaurar um procedimento administrativo, porque você não pode demitir sem justa causa, mas se o indivíduo está lá, falta o serviço, você vai conviver
com a situação absurda, mas você tem que instaurar um procedimento, a sindicância, o processo administrativo disciplinar, né? E não fazer atos atabalhoados, porque não prevalece, a maioria dos casos que envolvem remoção de servidor, contratação, geralmente há sanção ao prefeito, ou então prefeito ou ao secretário, porque não são expedidos os atos administrativos que permitam a justiça inferir que foram preenchidos os requisitos. Aí não é culpa da justiça. Eu queria dizer que 99% dos casos é dessa forma. E eu tenho certeza que isso é contrariando a orientação dos advogados. Ou não ouvindo simplesmente os advogados. Ou ouvindo e fazendo o contrário. Quer dizer, o cara ainda se irrita com o advogado. Quem é advogado aqui, procurador município, deve conviver com isso. Né? Diz, mas como eu não posso fazer? Não deve, mas vai fazer, faça. Enfim. Olha, eu vou passar aqui para fazer só um apanhado geral das principais condutas vedadas, né? O artigo 73, inciso 1º, ceder ou usar em benefício de candidato, partido ou coligação, bens móveis ou imóveis. Olha, observe que aí entra também, inclusive, bens privados, se eles estiverem afetados a uma finalidade pública. Por exemplo, se o município estabelece uma parceria público-privado com um hospital público, e aquele hospital vai prestar serviço público, exclusivamente, sobretudo, não pode haver cessão também com esse objetivo de favorecer uma eventual candidatura. Certo? O parágrafo 2º e o artigo 76 fala sobre a questão do uso, né, de imóvel, no caso, até prefeito do interior, se ele tiver um imóvel funcional, ele pode utilizar, o veículo funcional ele pode utilizar, desde que ele não vá participar de atos públicos, não é? Ele não pode fazer uma reunião pública, mas uma reunião política interna na sua residência, obviamente, seria até um paradoxo, né? Ele tem um domicílio oficial de residência, imagine o presidente da República, ele vai para onde? Conceito de bem público, bens empregados na realização de um determinado serviço público, inclui bens privados, como eu já disse. Olha, e não existe essa aí, ó, esse é um balaio de gato, a conduta vedada. Essa aqui mesmo não tem previsão temporal. A jurisprudência do TSE entende o seguinte, olha, não há previsão, permite que sejam submetidos ao judiciário fatos verificados mesmo antes do pedido de registro, igual o entendimento que ocorre com a ação de investigação judicial eleitoral. Então é isso que eu estou dizendo. Na dúvida, atividade cautelosa e preventiva. Entendeu? Não incida, não dê margem para fustigar a sua candidatura, a sua campanha, você ficar aí, assumir o cargo e ficar aí com peso na cabeça, sem necessidade. Usar materiais ou serviços custeados, isso aqui é mais para vereadores. Os vereadores têm uma cota, né, para utilizar nas respectivas câmaras. Então ele não pode utilizar além daquela média que historicamente, ou que é reconhecido como prerrogativa para o exercício do mandato. Então você tem uma cota ali de combustível, R$1.000 por mês, você não pode gastar R$5.000. Se você extrapola essa média de gastos prevista, fixada nos próprios atos normativos da Câmara, você pode incidir numa conduta vedada. O que a lei veda é o excesso no uso, né? E não você continuar usando, o que já é um elemento o quê? De desigualdade. Como eu já disse, não existe igualdade na disputa eleitoral. Então você pega um presidente de Câmara, ele às vezes tem um staff ali, que obviamente, se ele for divulgar os atos parlamentares dele, ele pode continuar fazendo, inclusive com recursos da Câmara. Ou seja, a lei autoriza um ato de desigualdade. Só veda aqui o eventual excesso. Já o inciso 3º, ó, já diz respeito à cessão de servidor público. Agora, o servidor público está impedido de se vincular a uma determinada campanha? Obviamente que não, ele é um cidadão. Mas ele não pode fazê-lo no horário normal de expediente. Entendeu? Então ele pode
atuar em favor de uma campanha, desde que isso não comprometa o exercício das suas funções regulares, ou se ele estiver licenciado. E observe que o conceito de licenciado aí é um conceito mais amplo. O servidor pode tirar férias para apoiar, tirar uma licença, prêmio, se ele fizer jus. Então, há essa possibilidade ampla de o servidor se vincular a uma campanha prestando sua colaboração, desde que isso não comprometa o desempenho da atividade, nem seja feito no horário de expediente. Também inexiste limitação temporal. Agora, nesse caso aqui, tem uma particularidade. Você vê como você tem que fazer uma leitura da norma de maneira mais sistêmica. Fala em apoiar comitês. Obviamente que os comitês só são instalados, em regra, com o início do período de candidatura efetiva, de campanha política. Embora a lei eleitoral permita que a partir de 20 de julho, quando é que começam as convenções, você já possa aparelhar comitês. Então, em tese, só a partir desse marco é que incidiria a conduta vedada. Então, um servidor que estiver apoiando um candidato hoje, não seria alcançado, tendo em vista os elementos que compõem esse tipo. Isso aqui é muito comum também, fazer ou permitir o uso promocional em favor de candidato, partido ou político, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social. Observe que a atividade é lícita. Por exemplo, a prefeitura vai desenvolver uma campanha de vacinação. Aí chega lá, bota banner de um candidato, coloca um candidato distribuindo santinho, as pessoas que estão na fila. Então você tem que verificar o seguinte: a lei eleitoral, ela não quer saber se aquela iniciativa, às vezes, é ilícita na sua origem. A campanha era prevista, é necessária. Por exemplo, o Estado da Bahia, inclusive, requeria à Justiça Eleitoral autorização para promover, teve a questão de câncer de mama, se eu não me engano, uma campanha dessa. Você vai barrar uma iniciativa dessa? Não. Mas você não pode explorar politicamente. Então, por exemplo, eu manifestei favoravelmente, mandando para excluir determinada alusão que vinculava ao governo, porque o candidato era candidato à reeleição, o governador. Entendeu? Então você não pode fazer nenhum ato de promoção. Você tem até placa de 1 minuto. Eu nunca vi um negócio desse, rapaz. Primeiro, isso é uma conduta abusiva, viu? Eu já vi de 5 minutos, mas de 1 minuto. Sim. Então eu vou interromper aqui, né? Deixar aqui, porque tem um debate aí, né? Mas quando vai para debate, isso é mera ficção, viu? As pessoas, tem gente que acredita efetivamente que quando diz, tem alguém uma pergunta, não é para perguntar. A boa política, a etiqueta de eventos, isso é só proforme. Qualquer coisa, pergunta a Maurício aqui, Tom Maurício, que tem mais experiência do que eu, ele responde. Aqui, deixa eu fazer só aqui, nomear, contratar, admitir, que diz respeito. Esse é das condutas vedadas mais recorrentes em período eleitoral. Mais recorrentes. Sobre a questão dos programas sociais, o parágrafo 10 estabelece, fica proibida a distribuição gratuita. Esse é um dos casos mais típicos também. Tem que haver essa iniciativa de promoção social, ela tem que já estar em execução, prevista em lei anterior, mas já em execução. Às vezes o cara tem a lei, mas implementa no ano. Outra coisa, tenham muito cuidado com essas leis guarda-chuva, que bota a promoção pessoal. Aí a prefeitura nunca fez. Teve recentemente um aluno, até no curso que eu dei, da Fundacem, um aluno perguntou, disse, Cláudio, a prefeitura lá conseguiu um pacote de uniforme escolar com tênis, que está mais barato do que sem tênis. Eu disse, vão entrar com ação, porque vai dizer que ele deu tênis, que nunca deu tênis, mas você vai justificar, diz assim, a prefeitura ia comprar o uniforme, R$5.000 sem um tênis, e o cara oferece R$4.500 com o tênis, é óbvio que, tirando uma situação de falta de qualidade total, só um arremedo, mas você tem... Mas o que é que ocorre? Lá não tinha previsão
era previsão geral. Sempre vai dar margem, é o que eu disse. Você não tem como garantir para o seu candidato que você estiver assessorando, o prefeito não tem, de que essa matéria não vai ser deduzida em juízo. Não há essa possibilidade. Certo? O pessoal faz, às vezes, como eu disse, até de má fé mesmo. Então, assim, nomeação, contratação. O que é possível na nomeação e contratação? Ó, nomeação de cargo do Poder Judiciário, isso aí não entra. Aprovados em concurso público, homologados até o início daquele prazo. De 3 meses. Homologado. Se não tiver homologado, tem que aguardar. Não vai poder investir os candidatos. Certo? Então, quem tiver concurso em andamento, corra, porque é possível promover, até porque isso aí foi mediante concurso público. O que a lei mais se preocupa são com essas iniciativas realmente eleitoreiras, né? De cargos de terceirizados, de prestação de serviços secundários, que você vê que o objetivo, na verdade, é criar ali um vínculo com aquele eleitor, com aquela família. Certo? Enfim. Realização, transferência de recursos da União, dos estados aos municípios, é verdade, exceto aqueles regulares, da FPM, Fundeb, etc. Eu posso deixar esse material aí, viu? Para o pessoal disponibilizar. Viu? Então, aqui, ó, só para concluir, aqui é o que vem da publicidade institucional. Esse também é um dos casos que mais gera pena de multa. Eu não peguei nenhum caso que gerasse a cassação, porque ele não tinha magnitude, etc. Mas gera a pena de multa se incidir. Outra coisa, a responsabilidade do prefeito, ela é praticamente objetiva, de acordo com a jurisprudência do TSE. Então, não fui eu. Não, você tem sua equipe, você é responsável, sobretudo em período. Então, chame sua equipe de assessoria de comunicação, com antecedência. E outra coisa, não vá com aquele golpe de, publicou antes e deixou. Incide também em publicidade institucional vedada. Entendeu? Porque tem o cara que faz quer dar esse migué, só que na Justiça Eleitoral não está colando, não. Entendeu? E outra coisa, isso aí difere da questão do gasto com propaganda, que não deve ser superior à média dos 3 anos anteriores no primeiro semestre. Então, isso aí é outro tipo de ilicitude, não se confunde. Certo? E a publicidade de caráter institucional, ela pressupõe custeio com recursos públicos e autorização do agente estatal, não necessariamente do prefeito. O prefeito vai ser responsabilizado mesmo que ele tenha um setor específico, um secretário de comunicação, que autorizou a publicidade. Então, atenção. Aí o resto vocês leem aí, que é autoexplicativo. Então, o que eu queria agradecer a atenção, dizer que o Ministério Público, pela Procuradoria Regional Eleitoral e os promotores instalados aí nas diversas zonas, contra essa disposição para discutir as questões que envolvem a disputa eleitoral, e esperar que os senhores aí, como eu disse, até um prefeito falou, ajam de forma preventiva, para evitar a incidência em condutas vedadas e diminuir o trabalho, né, da Justiça Eleitoral, deixar para aqueles casos mais graves efetivamente. Obrigado pela atenção e um bom dia. Teremos nesse momento o debate, né, e está restrito apenas a 1 minuto a pergunta dos senhores e senhoras, e a nossa secretária. Senhor? Vai subir, não? Meu bom dia a todos. Eu sou o secretário de Justiça e Finanças e Luiz Eduardo Magalhães e quero agradecer pelas grandes orientações que nós recebemos do senhor agora, doutor Cláudio. Mas eu queria fazer só uma pergunta em cima do último item que o senhor colocou, de gastos com publicidade. Existe uma dúvida que tem me assolado esses dias, eu tenho pesquisado, tenho consultado, que é esse cálculo de gastos. O senhor disse que são os 3 primeiros semestres, né, dos 3 anos anteriores, mas aí tem uma questão do pago ou do empenhado. Eu vi uma ação penal, às vezes você diz, mas isso aí está pacificado. Não. Eu vi uma ação penal onde um candidato de Câmara de Vereadores, presidente da Câmara, perdeu o seu mandato, porque ele gastou e pagou dentro
do seu limite normal. Porém, ele havia se comprometido além do limite, porém não havia realizado o pagamento. E o Ministério Público, entendendo que aquele compromisso que ele havia sido feito deveria ser contabilizado, trouxe aos autos isso, e o TRE, se eu não estiver enganado, de Espírito Santo é Minas Gerais, condenou ele por gasto excessivo e ele perdeu o mandato. Qual é o entendimento do TRE Bahia? Olha, na verdade, você tem 3 momentos, né, de justiça. Você tem o empenho, a liquidação e o pagamento. Eu entendo que o momento, que o fato jurídico relevante é a liquidação. Por quê? Porque o empenho é uma mera previsão orçamentária da possibilidade daquela despesa, que ela pode não ocorrer. Então eu entendo, primeiro, que o serviço tem que ser prestado, porque mesmo sem haver pagamento, que aí você pode fazer uma burla contábil para desviar da incidência da lei. Eu entendo que tem que... Porque a liquidação o que é? É um atestado de que o serviço foi prestado e a alocação do recurso correspondente que vai ser pago pelo serviço. Então, aí nesse momento eu entendo que o Estado é devedor, porque no empenho ele não é devedor. Então, ainda que não tenha havido efetivo pagamento, ou seja, o desembolso, se houve a prestação de serviço e a liquidação em si, é esse o marco para mim jurídico para... Então, se chegar aqui, esse vai ser meu entendimento. E nós já enfrentamos 2 ou 3 situações nessa linha, basicamente, entendeu? De considerar efetivamente, primeiro, a execução do serviço, que o que permite efetivamente a liquidação, ainda que, como eu já disse, do ponto de vista de uma manobra, porque inclusive o município pode ficar inadimplente, não tem nem recurso para pagar, mas há o compromisso, o Estado é devedor já. Então eu entendo dessa forma. Boa tarde. Aqui? Bom dia, né? É a fome. Pois não. Primeiro eu quero agradecer e parabenizar o senhor, tenho acompanhado o trabalho do senhor através das redes sociais, à frente da diretoria, um exímio profissional, e isso ficou comprovado agora, tendo a oportunidade de falar com o senhor aqui pessoalmente, de ouvi-lo, de aprender um pouco mais. Eu tenho 2 dúvidas, e uma das dúvidas não foi elencada na fala do senhor, mas eu acredito que é uma pessoa com uma propriedade melhor que todos nós para nos responder. Primeira coisa, eu sou do município de Tiruçu, sou vereador, meu nome é Ezequiel, estou acompanhado da minha prefeita, a doutora Lorena, nossa assessora jurídica, Verônica, e a gente para uma dúvida, em nossa cidade nós temos uma festa popular que é o São Pedro. Esse São Pedro é sempre comemorado no primeiro final de semana de julho. E esse ano, o primeiro final de semana de julho, cai o dia 4. É uma festa popular que já tem 89 anos sendo realizada no município. A gente vai entrar naquela ideia do enquadramento de, apesar de ser uma cultura lícita, ela pode se tornar objeto de uma ação judicial, ou eu estou respaldado por ter 89 anos de uma tradição, uma festa popular da cidade? Olha, impedir ou dizer que não vai ser objeto de uma ação é impossível, né? Não. Eu acredito o seguinte, uma atuação mais prudente e consequente da gestão é ela primeiro replicar os modelos dos anos anteriores. Porque se ela no ano eleitoral contrata atrações que extrapolam aquela história, né? Que permite uma leitura de que aquilo está sendo incrementado ou robustecido com objetivos eleitorais, isso tudo permite que haja uma... Porque o que ocorre é o seguinte, nós temos... eu particularmente tenho uma visão mais flexível em relação a essas iniciativas. Mas, por exemplo, eu não posso garantir que os promotores pensem como eu penso. Então vai do entendimento de cada profissional. E vai depender disso, porque se a prefeitura ela replica aquela festa, ou ela, naquele ano, nos mesmos moldes do ano anterior, e não há uma exploração política, porque às vezes o cara contrata uma atração e manda lá ficar falando o nome do prefeito 500 vezes, né? O cara diz, prefeito, aí chama a Anitta. Aí é complicado, né? Aí o cara vai votar no prefeito. Entendeu? Então, olha, mas não há como antecipadamente você rotular o possível efeito ou desvio
Porque você pode ter uma iniciativa simples, como eu já disse, assim, uma campanha de vacinação em que o prefeito usou lá uma praça pública para fazer. Não é uma festa, não tem banda, e você pode explorar politicamente, explorar eleitoralmente. Então, você não tem como dizer, em tese, se a festa se der, como eu disse, dentro desses parâmetros normais. E, agora, eu acho que a exploração da imagem, exceto a abertura oficial pela prefeita, entendeu? Se não tiver, agora dia 4, ela já incide. É isso que eu queria que o senhor me respondesse. Em tese, eu quero saber, a partir do dia 4, nós não temos mais o poder legal de contratualizações. Só que essa festa é popularmente feita há 89 anos, no primeiro final de semana. E esse primeiro final de semana coincide dentro do dia 4. Eu estou respaldado pela tradicionalidade da festa, ou essas contratações não podem existir? Eu não vou responder para você fazer. Não vou. Mas juridicamente falando, eu quero saber juridicamente falando. Eu estou aqui para ouvir essa opinião. Olha, eu tenho uma tendência a, se a festa é realizada, como eu já disse, sem excesso, sem nada, reconhecer como desarrazoado não promover um evento tradicional. Agora, se isso vai ser explorado politicamente, a questão contábil disso vai ser outra. Porque você, como eu já disse, você pode não sofrer a sanção mais grave, mas isso pode ser visto como uma conduta verdade e aplicar uma multa. Aí o gestor é que tem que botar na balança o risco que ele vai correr. Inclusive, para justificar perante a opinião pública, né, a não realização. Dizer, olha, ano eleitoral, eu sou candidato à reeleição, não vou praticar. Agora, se houver um movimento social grande, a iniciativa privada pode fazer. Várias cavalgadas são feitas por pessoas que se associam, fazendeiros, etc. Seria uma via buscar a iniciativa privada, em razão dessa peculiaridade, já dei a sugestão aqui, se articular com esse objetivo. Entendeu? E uma pergunta, não sei se cabível, mas algumas pessoas aqui ao meu redor também têm essa dúvida. A questão das músicas que a gente utiliza na campanha e essas manifestações, como vai funcionar isso? Esse ano, segundo informações, não tem informações precisas, aquela ideia do carro de som com a música do candidato passando, como foi já colocado na última eleição, vai ficar da mesma forma ou existiu algum tipo de nova vedação? A resolução do TSE, ela é ambígua. Ela fala que pode ter carro de som, genericamente. E depois ela vincula o uso da carro de som em carreatas, passeatas. Agora, é o que eu estava falando aqui, eu estava ouvindo a entrevista ontem do doutor Ademir Merim, e ele dizendo, olha, o cara bota 3 pessoas, diz que é uma passeata. Bota 2 carros, diz que é uma carreata. E bota o carro de som, quer dizer, você vai ter que, de alguma forma, construir uma alternativa para usar o carro de som. Porque hoje, pela resolução do TSE, que eu disse, o texto não é claro, porque quando ele fala do carro de som, ele não estabelece essa vinculação. É desencontradíssimo. Depois veio o TSE, não é nem que se contradiz, ela veio e amarrou, ela disse, o carro de som pode, para carreatas, passeatas, caminhadas, entendeu? Ou seja, e para comícios, para animar comícios, para servir de carro de amplificação para comício. Então, em princípio, você deve utilizar para esse tipo de ato de campanha. Ok, obrigado. Nada. E sucesso lá na sua empreitada festiva. Doutor Cláudio, José Passos, da Prefeitura de Maracás, o senhor falou aí sobre o funcionário público, ele no horário normal, ele não puder participar da campanha. Eu procuro ao senhor, e se o funcionário público for sem autorização do candidato, seja ele candidato, ou seja o prefeito candidato à reeleição, sem autorização do prefeito, pode propor ação sem autorização do candidato para o funcionário, porque tem funcionário efetivo que pode fazer isso para prejudicar o candidato. Claro, não.
porque o candidato figura como beneficiário, não é? Agora, claro, se você comprova de que aquilo é uma armação, a Justiça Eleitoral não vai tutelar uma fraude. É igual a propaganda. Antigamente o pessoal disse que tinha um candidato que mandava botar propaganda de outro num bem público, sabendo que é vedado, para ensejar uma aplicação de multa. A gente tem que trabalhar dentro de uma situação de mínimo respeito entre as pessoas, de normalidade. Mas é possível um candidato em tese, ele, no horário regular de expediente, atuar em favor de uma campanha para gerar uma consequência. Valendo advertir que uma iniciativa dessa jamais implicaria uma sanção mais grave, tendo visto que é um ato isolado. Agora também dizer que são 10, 15, porque candidato também é esperto. O que é que ele vai? Ele bota uma placa lá num lugar, diz, não, foi a comunidade. A comunidade saiu, foi numa gráfica, contratou, a gente sabe que não funciona assim. Entendeu? Então, o que vai ser aí avaliado aí, pela dimensão dessa iniciativa, a consequência seria uma multa. Mas claro que vai caber ao candidato demonstrar, porque no interior, eu creio que seja até mais fácil demonstrar uma eventual relação política daquele servidor com um grupo ou com outro. Mas numa capital é mais complicado, numa cidade maior, entendeu? Mas, em princípio, o candidato pode ser responsabilizado, já que figura como beneficiário da conduta vedada. Pois é. Encerramos, né? Vamos lá? Mais uma vez eu agradeço. Viu? Vocês vão ouvir agora o Papa lá do TRE, o Tom Maurício aqui. Vale advertir o seguinte: depois do presidente e do menino do cafezinho, que não pode faltar lá, senão a gente abandona o serviço, Maurício é quem resolve todos os problemas. Então pode castigar, viu? Um abraço e sucesso, Maurício.